Como você vai identificar essa homilia? Qual vai ser o nome dessa homilia? Essa homilia vai se chamar Quedas da Vida. Repita. Quedas da Vida. E de onde esse tema foi tirado? Esse tema foi tirado da primeira leitura de hoje, que fala sobre a conversão de São Paulo. A primeira leitura diz que São Paulo era um perseguidor dos apóstolos e discípulos de Jesus. E ele estava indo para Damasco para prender os cristãos. E de repente uma grande luz brilhou sobre ele, e ele caiu no chão. E quando ele caiu, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa voz então disse para ele que ele deveria ir para Damasco. Nesse momento em que ele caiu, ele ficou como que cego, e ele já não enxergava nada. Ele ouvia, mas não enxergava nada. Então as pessoas que estavam com ele tomaram ele pela mão e levaram até Damasco, onde ele ficou 3 dias em oração. E depois ele foi visitado por um homem chamado Ananias, que orou sobre ele, o batizou, e depois disso as escamas que estavam nos olhos de Saulo caíram e ele voltou a enxergar. E desde esse momento ele se tornou um dos grandes nomes do cristianismo, o responsável por ter espalhado o evangelho pelo mundo inteiro, um dos maiores colaboradores dos apóstolos, um dos homens mais famosos das Sagradas Escrituras. Aliás, nós sabemos que São Paulo está lá no céu olhando e acompanhando essa homilia. Então eu quero pedir a você que possa com muito carinho dar uma grande salva de palmas para ele. Quero que você observe uma coisa: toda a história desse homem que se chamava Saulo e depois passou a ser chamado Paulo, começou com uma queda. Algumas pessoas até dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não confirma que ele estava montado num cavalo, diz apenas que ele caiu. E dessa queda é que veio uma mudança radical na sua vida, e ele deixou de ser perseguidor e se tornou apóstolo de Jesus. Então é daí que nós tiramos esse tema para refletir com você: quedas. Quais as importâncias das quedas? Por que nós caímos? Por que Deus permite que os seus filhos caiam? E o que a queda nos ensina? Quais as lições nós podemos aprender com as quedas que tomamos? É sobre isso que nós vamos falar. Eu quero começar dizendo para você que existem vários tipos de quedas. Existe a queda física, é aquela em que você está andando, tropeça e cai. Quem já tomou alguma queda física, diga amém. Amém. Tem gente que toma algumas quedas assim simples, tem outros que tomam uma queda que chega a estribuchar no chão. E o pior é que muitas vezes quando alguém cai perto de nós, a gente não consegue ficar sem rir. E aí a gente pergunta para a pessoa: machucou? A pessoa sangrando fala: não, eu estou bem. A vergonha de assumir. Existem quedas, como eu disse para você no início, financeira. Existem quedas na sua vida emocional, quando você se apaixona por alguém e não é correspondido, aí você fica depressivo, aí você chora, aí você sente que o seu coração está lá embaixo, está no terraço, está no sótão da sua vida. Existem quedas psicológicas, que é quando você surta, você não consegue concentrar, você não consegue pensar, refletir. E existem quedas espirituais, é quando a pessoa está em pecado, é quando a pessoa não consegue rezar, não consegue ir à missa, não consegue sentir a presença de Deus. Existem vários tipos de quedas. Então nós não vamos falar de um deles em específico, vamos falar de queda em geral. Quando eu falar de queda, eu quero que você imagine tanto a queda daquela pessoa que abriu uma lojinha e tomou um tombo,
quanto a queda daquela pessoa que não consegue rezar. Tanto a queda daquela pessoa que se apaixonou por alguém e foi decepcionado, quanto a queda daquela pessoa que estava realizando um trabalho e não conseguiu terminar. Todos os tipos de quedas nós iremos incluir dentro dessa palavra e se referir a todos eles. Amém? Amém. E aí, o que nós precisamos de entender? Na vida de São Paulo, aconteceram muitas coisas graves, importantes e sofrimentos que ele passou. São Paulo, você sabe, ele não era cristão no início. Ele se tornou cristão depois de um tempo. Quando Paulo se tornou cristão, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha subido ao céu e os apóstolos estavam pelo mundo. Então Paulo, ele não conheceu Jesus fisicamente como Pedro, como André, ele não teve um contato material com Jesus. E depois que ele se converteu, ele passou por diversos sofrimentos. Eu quero citar para você 5 sofrimentos grandes que Paulo passou. O primeiro sofrimento que ele passou, que foi na verdade um sofrimento de humilhação, foi que logo depois que ele se converteu, os judeus que eram amigos dele começaram a persegui-lo. E os judeus prometeram o seguinte: nós não vamos dormir enquanto nós não encontrarmos esse falso, esse fingido, esse traidor e o matarmos. Então os judeus cercaram a cidade de Damasco e Paulo teve que se esconder dentro de um cesto. E ele fugiu descendo por um cesto através das muralhas da cidade de Damasco. Esse fato marcou bastante a vida dele. Logo depois de converter, ele já se tornou um foragido dos próprios judeus. Segundo fato que revela um grande sofrimento para Paulo. Na sua primeira viagem, logo que ele decidiu sair pelo mundo para evangelizar, ele enfrentou muita perseguição. Ele foi levado pelos próprios judeus para fora do templo. Ele foi apedrejado e por pouco matavam ele. Outro sofrimento que Paulo viveu, que Paulo passou, ele chegou em uma cidade na segunda viagem, e nessa segunda viagem ele foi espancado. E além de ser espancado, ele foi colocado na prisão e ele foi amarrado a um tronco para ele não fugir, junto com Silas. Tudo isso Paulo viveu. Quer ver outro sofrimento que Paulo passou? Ele estava preso em Jerusalém. Então ele decidiu que ele queria se defender diante de César. E aí mandaram Paulo de Jerusalém para Roma. Naquela época não tinha avião. Eles tinham que atravessar o mar de barco. E o que aconteceu com Paulo? O barco naufragou. Veio uma tempestade tão forte que quebrou, partiu o barco. E Paulo ficou quase que num bote salva-vidas por 14 dias. Dona Maria, presta atenção, para aí um pouquinho, olha para cá. Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo ficou 14 dias em alto mar, sem comer, sem beber, passando frio, passando necessidade, sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou por causa de Jesus. Esses e outros sofrimentos acompanham a vida do apóstolo Paulo. Mas de tudo que Paulo passou, o que mais a Bíblia ressalta foi a queda que ele enfrentou. Essa queda do apóstolo Paulo, ela é destacada 3 vezes só no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos capítulo 9 fala que ele caiu, em Atos capítulo 22 fala que ele caiu, e em Atos capítulo 27
torna a falar que Paulo caiu. O que a Bíblia está querendo então nos mostrar? Que de tudo o que aconteceu na vida de Paulo, o mais importante, o que mais merece destaque é a sua queda. Agora olha que interessante. Quem aqui gosta de cair? Diga amém. Ó, tem gente que diz amém. Quem não gosta de cair, diga glória a Deus. Glória a Deus. Cair não é bom, querido. Ninguém gosta de cair, porque quando você cai, você machuca, você passa vergonha. Quando você cai, muitas vezes sai sangue. Dependendo da queda, você pode até ir parar no hospital. Dependendo da queda, você tem que amputar uma parte do seu corpo. Cair não é bom. Mas para a Bíblia, uma das melhores coisas que podem acontecer na nossa vida é cair. Enquanto o mundo nos diz que nós devemos sempre manter a pose firme, sempre ficar de pé, a Bíblia diz não. Cair também é importante. Cair também traz para nós algumas lições que nós não conseguimos aprender de outro modo. Então a Bíblia segue a contramão do mundo. O mundo diz para você, você deve fugir de queda, você não deve cair. A Bíblia diz, não, se precisar cair, caia. Porque a queda é importante na sua vida. Eu quero que você repita com o padre assim: as quedas que eu tomei, as quedas que eu tomei são importantes na minha vida. São importantes na minha vida. Eu não devo ter vergonha. Eu não devo ter vergonha. Eu não devo esconder. Eu não devo esconder. Eu não devo omitir as minhas quedas. Eu não devo omitir as minhas quedas. Porque para Deus são as minhas quedas que me transformam na pessoa que eu sou. E aí nós entramos em uma grande pergunta que muitas pessoas fazem: por que Deus nos deixa cair? Por que Deus não evita as nossas quedas? Você mesmo que montou uma lojinha, investiu todo o seu dinheiro e tomou um tombo na vida financeira, você pode ter se perguntado: mas por que Deus deixou? Por que Deus não me avisou? Por que Deus não interviu? Por que Deus não me segurou? Por que Deus não me protegeu da queda? Por que eu tive que cair? Você que estava de moto e acabou sofrendo um acidente, caiu, machucou, talvez teve que amputar uma parte do corpo, talvez teve de ficar de cadeira, de rodas por um tempo, talvez teve alguma cicatriz e ficou traumatizado. Você pode se perguntar: por que eu sofri esse acidente? Por que Deus deixou? Será que foi Deus que esqueceu de mim? Será que foi Deus que me abandonou? Será que Deus viu que eu ia cair e deixou? Por que Deus permitiu a minha queda? Pergunta que eu faço para você: por que Deus permite a nossa queda? Por que Deus permite que você caia? Você já caiu alguma vez na vida, sim ou não? Sim. Na sua opinião, Deus estava vendo ou não estava vendo a queda? Sim ou não? Sim. Ele viu você caindo. Por que Deus deixou você cair? A grande resposta da igreja é: Deus permite que nós caiamos para que nós possamos aprender as lições da vida. Se a queda não tivesse benefício nenhum, se a queda só tivesse desvantagem, Deus não deixaria você cair. Se Deus deixou você cair, é porque algo de bom tem na queda. Mas o que de bom tem na queda? Aqui agora eu vou correr um risco gravíssimo. Vou fazer uma comparação que ela é no mínimo esdrúxula, mas para você entender. Sabe como que eu gostaria de que você enxergasse a Deus só hoje? Eu gostaria que você enxergasse a Deus hoje como um treinador. Você é alguém que está querendo enfrentar uma luta.
E Deus é alguém que assumiu a função de treinar você. Quem é o lutador, diga amém. Amém. Que lutador mais esmurecido é esse? Quem é lutador, diga amém. Amém. Você vai lutar com o quê? Você vai lutar com a vida. Você vai entrar num ringue contra a vida. Não sei se você percebeu, a vida é uma luta. Desde que você nasceu, você foi colocado num ringue. E a vida vem lutar com você. E às vezes você bate, às vezes você apanha. E você chamou Deus, Deus, vem me treinar. Se você for conversar com um treinador de lutas como judô, taekwondo, jiu-jitsu, MMA, eles vão dizer para você assim: você quer aprender a lutar, sim ou não? Sim. Sim ou não, querido? Sim. Dona Maria, você que está em casa, quer aprender a lutar, sim ou não? Dona Maria está em casa ou está aqui? Se você quer aprender a lutar, diz o treinador, presta atenção. Se você quer aprender a lutar, a primeira coisa que você precisa é aprender a cair. Quem treina os lutadores de judô, de jiu-jitsu, de MMA, sabe, a primeira lição é aprender a cair. Os treinadores dizem: enquanto você não aprende a cair, você não aprende a lutar. Cair é essencial para alguém que deseja vencer a batalha. Quem deseja vencer a batalha precisa entender: nem sempre você vai estar de pé. Talvez o seu inimigo venha te derrubar, mas na hora que o seu inimigo te derrubar, você precisa cair, porque você precisa aprender a cair, porque se você não souber como cair, você se estribucha no chão. Isso não é só na luta, não, é no futebol também. Eu fico observando o coitadinho do Neymar. Já observaram o tanto que ele cai? Teve um dia que eu estava assistindo um jogo de futebol, veio um cara, deu um carrinho em Neymar, que eu falei: nossa, matou. Eu achei que tinha matado o Neymar, que ele voou longe, pequenininho do jeito que ele é. Mas o que eu percebi? Ele ficou ali, tal, gemendo, torcendo. Eu falei: matou, vai morrer. A hora que o juiz deu o cartão amarelo para o jogador, ele levantou, como se nada tivesse acontecido. Eu falei: safado, estava enganando o juiz. Não, é porque ele aprendeu a cair. Querido, se você não aprende a cair, toda vez que você cai, você vai machucar demais. Se você não aprender a cair, é perigoso você nem conseguir se levantar. Quantas pessoas estão caídas na vida e não conseguem levantar? A pessoa viveu um relacionamento, o relacionamento acabou, entrou em depressão, não sai mais. A mãe perdeu um filho, o filho morreu, e agora ela não consegue mais voltar. Ela caiu e não consegue mais ficar em pé. Por que ela não consegue? É porque ela não soube cair. Nessa hora, você tem que aprender com Deus. E você tem que ver as suas quedas como um treinamento. Os treinadores de luta dizem assim: as quedas te ajudam a vencer a batalha. Cair não é sinal de derrota. Cair pode ser também um jeito de se defender. Repita com o padre: cair não é derrota. Cair não é derrota. Cair pode ser defesa. Cair pode ser defesa. Repete com o padre: cair não é vergonha. Cair não é vergonha. Vergonha é ficar no chão. Vergonha é ficar no chão. Então, a partir de agora, eu quero que você olhe para as quedas que você já tomou na vida e tente entender que aquelas quedas foram permitidas por Deus para que você pudesse aprender, amadurecer e vencer na vida. Foi isso que aconteceu com Paulo. Querido, se Paulo não tivesse caído, talvez ele nunca iria conhecer Jesus. Tem muitas pessoas que são assim.
A pessoa está levando uma vida errada, a pessoa está fazendo a coisa errada, a pessoa está seguindo um caminho errado. Enquanto a pessoa não cai, não leva um tombo, não se decepciona, ela não acorda. Tem muitos pais, tem muitas mães que dizem isso. Enquanto meu filho, minha filha não cair, enquanto ele não passar por uma grande dificuldade na vida, ele não vai aprender. O que mais nos ensina a crescer são as quedas. Por mais que doa, por mais que você sofra, elas são verdadeiros mestres na nossa vida. Por último, e já encerrando, eu quero trazer para você algumas lições que nós podemos absorver da queda de Paulo. Porque Paulo caiu, e essa queda que ele passou foi fundamental para que ele se tornasse um grande homem, para que ele fosse quem ele é hoje. E o que a queda de Paulo nos ensina? A primeira coisa que a queda de Paulo nos ensina é aprender a ouvir. Qual é a primeira coisa? Aprender a ouvir. Olha só, Paulo ele não ouvia ninguém. Ele se sentia o sabichão, ele se sentia o dono da verdade. No momento que ele caiu, e só nesse momento ele ouviu Jesus falando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tem muita gente que é assim, não escuta ninguém, não dá ouvido para ninguém. O dono da verdade sou eu, só eu que sei fazer a coisa certa, eu sei para onde eu estou indo. Na hora que bate contra a parede, na hora que cai no chão, na hora que quebra a cara, aí a pessoa vai ouvir o pai, a mãe, o irmão, a esposa, a namorada, o colega, o padre. Então, a primeira lição das quedas é: elas te ensinam a ouvir. Qual é a segunda lição que a queda de Paulo nos dá? Quando Paulo caiu, ele ficou cego. E então, naquele momento, ele não sabia o que ele tinha que fazer. E Jesus disse para ele: você vai se levantar, e você vai para Damasco, e você vai ficar numa casa tal, e você vai ficar esperando o que vai acontecer. Essa é a segunda lição das quedas. Elas nos ensinam a obedecer. Querido, obedecer não é somente um dom que Deus te dá. Obedecer é um esforço, é uma virtude. E só aprende a obedecer quem já tomou queda na vida. Você pode observar aquelas criancinhas mimadas, aquelas criancinhas que ficam o dia inteiro no colo, o papai e a mamãe não deixam nem pisar no chão, com medo de que a criança caia, com medo de que algo de errado aconteça. São as crianças mais desobedientes. Foi feita uma pesquisa que concluiu assim, os filhos que apanharam mais na vida são os filhos que no futuro deram menos trabalho para os pais. Os filhos que os pais mais passaram a mão na cabeça são os filhos mais desobedientes. Está percebendo? A queda, ela ensina você a obedecer. A queda ensina você que você não é o dono do mundo, que você não é o maioral, que você não é senhor de tudo. Existe alguém acima de você. E quando você cai, você precisa se humilhar e aprender a obedecer. Terceira lição que a queda nos dá. A queda nos ensina a aprender a rezar. Olha o que aconteceu com Paulo. Ele caiu, ele ouviu a voz, ele se levantou, e como ele estava cego, ele não conseguia andar sozinho, levaram ele para Damasco. Chegou em Damasco, o que ele fez? Ele foi rezar. Eu não sei se você já percebeu, os momentos que você mais rezou na vida foram os momentos de queda, ou nos momentos em que você estava prestes a cair. Você quer ver um lugar onde as orações são sinceras e profundas? Hospital. Quando a pessoa está internada no hospital, é ali que a pessoa começa a rezar. Tem muita gente que é assim, passa a vida inteira sem ir na missa, sem ir na igreja, sem rezar. No dia que aparece um câncer,
No dia que o médico diz, você vai ter que fazer uma cirurgia, você está com um cisto, você está com um problema, e você vai ter que ficar internado, aí a pessoa começa a rezar, aí a pessoa faz novena, aí a pessoa faz trezena, aí faz quarentena, aí pede o padre, faz igual essa mulher que veio aqui do testemunho, ela ficou louca, queria obrigar o padre a fazer o que ela queria. Por quê? Por causa da queda. Então, a queda te ensina a rezar. Nos momentos de queda, nós aprendemos o valor da oração. Paulo passou por isso, ele viveu isso. E por último, para encerrar, a grande lição da queda. E essa é a grande lição que Paulo vem nos dar. A queda nos ensina a confiar em Deus. Nos momentos da queda que você olha para o lado e não tem ninguém, no momento em que você percebe que você está sozinho, é aí que você lembra de Deus e começa a pensar: Deus está comigo. Eu quero dizer para você uma coisa, para você que caiu, para você que está caído, Deus pode até ter permitido a sua queda, mas Deus não te abandonou. Repita: Deus não me abandonou. Deus não me abandonou. Deus não me deixou sozinho. Deus não me deixou sozinha. Deus não esqueceu de mim. Deus não esqueceu de mim. Deus não virou as costas. Deus não virou as costas. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Bata no peito agora e diga: Deus está comigo. Deus está comigo. E olha só, da mesma maneira que aconteceu com Paulo, que caiu, Deus pretende fazer com você. Hoje é o primeiro dia em que Deus vai dizer para você: levanta. Levanta dessa queda. Levanta dessa queda que você tomou na vida. Você que perdeu seu filho e caiu. Você que perdeu seu marido e caiu. Você que viu sua família ser destruída e caiu. Levanta e faz o que o Senhor mandar. Aprende a escutar, aprende a ser obediente, aprende a rezar, aprende a confiar. Porque o mesmo Deus que viu você cair, vai ser o Deus que vai te dar a honra e a vitória lá na frente. Que você aprenda hoje, querido, cair não é vergonha, vergonha é ficar no chão. Levanta, sacode a poeira, assim como Paulo, uma grande vitória espera por você. O mundo ainda ouvirá falar de você, e quando o mundo ouvir, vai ser pela vitória de Deus em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.